Olá, você está assistindo o Nelore Podcast, o podcast oficial da Nelore. Eu sou Lucas Limão e a conversa hoje é com o Luiz Adriano. Ele é presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. Luiz, o seu olá para a nossa audiência. Oi, Lucas, é um prazer estar participando aqui realmente com o Nelore Podcast, realmente uma honra para mim, obrigado pelo convite. Certeza que a gente vai ter uma boa conversa aqui durante o podcast. Com certeza. Luiz, explica um pouquinho da sua trajetória, conta pra gente como foi que você chegou à presidência da ASBIA, quais são os seus projetos paralelos também. Fala um pouquinho de você. Não, legal, Lucas, obrigado. E realmente eu já fazia parte da gestão anterior da ASBIA, né? Então hoje, além de estar ASBIA, como você bem colocou no início, né, Lucas, é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, né? Então os gestores que compõem a diretoria executiva, que a gente chama das ASBIA, são os executivos das empresas de genética, né? Então eu já tive uma passagem em função, hoje eu estou na ABS, mas também já tive em outras empresas de genética, então acho que essa já é a quarta vez que eu estou compondo parte da diretoria executiva, né? É uma gestão que ela tem 3 anos, né? Então a cada 3 anos ela se renova. E ano passado, né, a gente teve a troca de gestão. Quem estava como presidente da gestão anterior era o Nelson, né? E eu estava como já diretor financeiro. E aí na nova chapa, para dar até continuidade, né, a todas as ações das BIA, né, e a gente formou uma nova chapa, então agora falo que eu não sou, né, eu estou como o diretor-presidente, mas junto com uma grande equipe, né, então a gente tem o Stefan, né, tem o Galerani também, né, e tem o Veloso como a diretoria executiva, e claro, as BIA por si mesmo, tem a Fabiana e a Lilian, né, a executiva realmente que trabalha, que fala gerente das BIA mesmo que toca, né. Então vem um pouco disso, do meu histórico ligado às empresas de genética, né, e está colaborando junto com a associação do setor para promover todas as ações das BIA para melhorar o setor como um todo. Perfeito, Luiz. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo e entender como foi que você entrou no agronegócio. Qual que são as suas formações, suas experiências? Vem desde criança, uma coisa familiar ou foi uma paixão que apareceu depois? Fala um pouco breve. É uma paixão que já vinha de criança, né, na família. Meu avô, embora tinha fazenda, não como negócio principal, né, mas tinha também a fazenda, então a gente sempre acabava indo nas férias, né, passando junto com as fazendas. Eles moravam no norte do Paraná, né, eu já estava junto com a família, meu pai, né, o filho do meu avô já foi estudar em São Paulo, a gente sempre estudava, mas sempre nas férias acabava indo para lá, então teve sempre esse gosto pelo agronegócio e pela fazenda, né. Sou veterinário de formação, né, então logo que eu saí da faculdade, você faz essas perguntas, a gente começa a fazer. Eu estou fazendo as contas aqui rápido, já são 30 anos, né? Então, realmente sempre ligado ao setor de genética, né? Logo que eu acabei me formando, acabei indo para o setor de genética, sempre na área técnica e comercial. Depois tive uma passagem junto com a agropecuária, né? Então, onde a gente desenvolveu um trabalho não só de genética, mas uma operação de cria, recria, engorda, de ciclo completo, que a gente fala também. Depois já tem uns 10 anos que eu acabei voltando para o setor de genética, né? Então, querendo ou não, sempre teve ligado com esse setor, ou através da inseminação artificial, ou até um dos programas mais antigos de produção de touros Nelore aqui no Brasil, junto com a agropecuária CFM, e ligado às empresas de genética também. Então, mesmo estando com a agropecuária, né, por ser um grande fornecedor de touros para o mercado, não só para a monta natural, mas também para o mercado de inseminação, sempre tive a conexão com o ramo da inseminação e o ramo da genética, né? Perfeito, Luiz. Agora vamos falar do que interessa mesmo, vamos falar de trabalho, vamos falar de mercado, essa brincadeira toda. Na sua experiência dentro do mercado, 30 anos, hoje o pecuarista está mais receptivo à inseminação artificial do que no começo? E a receptividade da média dos pecuaristas hoje já é suficiente ou ainda temos muito que avançar nessa cultura? Com certeza a pecuária mudou, Lucas, né? Se a gente olhar 10 anos para trás, hoje é outra pecuária. Tem vários fatores que contribuíram para isso, né, na minha visão. Eu acho que o principal deles, realmente, a pecuária mudou lá na década de 60, 70, de ser realmente uma reserva de valor, né, onde
talvez você não tenha escutado, eu escutei um pouco também, não vou falar que eu escutei muito também assim, né? Mas o boi era o overnight, né? Ele era realmente uma reserva de valor, de vez as pessoas deixaram dinheiro no banco, eles tinham pecuária como uma reserva de valor e pelos ganhos, acompanhamentos e tudo mais, a eficiência produtiva não era o primeiro objetivo. Claro que depois, com a evolução econômica do país e tudo mais, né, o negócio de pecuária deixou de ser esse extrativista e realmente margens mais apertadas, e aí realmente a produtividade tem um peso muito maior, né? Mas como também todo ciclo pecuário, pecuária é um negócio de ciclo longo, a gente não está falando aqui de suinocultura ou avicultura, né? É algo que é um processo, demora tempo, né? Então eu costumo dizer nesses 30 anos, né, claro que a tecnologia ela chegou mais rápido na recria e na engorda, né? E as vacas sempre tiveram em áreas de menor valor, áreas mais marginais e tudo mais, mas eu falo que a gente já está na terceira onda de tecnologia, já tem mais de uma década, né? Que é realmente onde é que chegou na cria. Né? E tudo começa na cria, né? Não existe a picanha de um bezerro que não nasceu, não existe o leite de uma vaca que também não pariu um bezerro, né? Então tudo começa na cria. E isso é um processo. Se eu olhar hoje, 10 anos para cá, a pecuária é totalmente outra, em produtividade, em eficiência, o Nelore é grande parte de todo esse desenvolvimento que foi feito. Mas o copo eu digo que não está nem, na verdade, não é nem meio cheio. Está chegando perto do meio cheio. A gente tem muito ainda para ganhar de tecnologia, de produtividade e de eficiência aí pela frente. O que é bom, que mostra realmente o grande potencial que o Brasil tem. Além de ser o grande celeiro do mundo, dos maiores exportadores, produtores de carne, passou até os Estados Unidos ano passado, mas ainda tem um grande espaço para crescer pela frente. Nesse espaço que você citou aí, que a gente tem que crescer para frente, esse copo meio cheio, o que está faltando ainda na sua visão? Quais são os próximos passos que a gente vai dar em termos de tecnologia, falando de melhoramento genético, inseminação artificial? O que está por vir ainda? É claro que, como eu falei, é uma mudança cultural, é uma mudança do setor, ela está acontecendo, mas ela ainda é uma velocidade... Alguns acham mais rápido ou mais devagar, mas eu acho que ela poderia ser mais rápido, né? Que é realmente o uso da tecnologia, né? O produtor deixar de ver a pecuária como um segundo negócio, às vezes como não é o negócio principal, mas mesmo sendo um segundo negócio, ele encarar como uma empresa, como uma atividade econômica, né? Uma vez que isso aconteça, né? E está acontecendo cada vez mais rápido, né? O uso de tecnologia, não só de inseminação artificial, de melhor nutrição, melhor manejo, deixar de existir o tal do boi de boiada também, né? Isso vem na cria, vem na intensificação, tem acontecido, mas vai acontecer cada vez mais rápido, né? Então são vários fatores. Claro, começa na inseminação, mas primeiro começa na conscientização, tem vindo uma nova geração também de produtores, né? Então que essa nova geração veja o uso da tecnologia como um investimento, e não o custo, né? O custo faz a conta do custo-benefício. Nossa, não, eu vou gastar mais, deixa a fazenda como está. Não, eu vou investir o que eu estou colhendo a mais para ganhar na produtividade, né? Então, para mim, esse é o principal fator. E o segundo, é claro, as margens estão mais apertadas em todos os negócios, então tem que ganhar em produtividade. Não existe mais ganhar hoje, não é na escala em tamanho de atividade, né? Você tem que ganhar, a margem está menor, então você tem que ser muito eficiente, independente se é pequeno, médio ou grande. Claro que é mais fácil para o médio e para o grande, que tem o ganho de escala. Isso tem também uma consolidação acontecendo no mercado, no leite um pouco mais rápida, mas no corte também está acontecendo. E isso vai vir, vai empurrar e vai deixar quem não é eficiente vai acabar saindo do jogo, vão ficar os eficientes na pecuária. Você falou uma coisa que é muito importante, que é muito cara para o agronegócio, que são os produtores de pequena propriedade. Como que a inseminação artificial e o melhoramento genético se coloca para esses pequenos produtores? Quais são os desafios que eles têm que encarar em termos de acesso à tecnologia, falando de melhoramento genético e inseminação artificial, que um grande produtor e um médio produtor muitas vezes não tem? Ou não, eles têm os mesmos, ou na sua visão não, eles têm os mesmos desafios? De um modo geral, os desafios são iguais, porque você ter um inseminador capacitado e que saiba inseminar não é difícil, hoje está muito espalhado. Se você olhar até os números do Index Asbia, né, a inseminação, tanto em gado de corte como em gado de leite, está presente em mais de 81% dos municípios brasileiros, né? Então ela está realmente já bem espalhada, difundida. Se a gente fosse ter essa conversa uns 10, 15 anos atrás, não estaria tão espalhada assim, né? Então hoje, mesmo nesse fundão do Brasil, tem gente inseminando.
né? Então esse não é o principal gargalo. Mas é claro, quando você é um pequeno produtor, às vezes tem a própria família envolvida, quem que vai inseminar, né? Quando você está já numa média ou grande agropecuária, tem o corpo de funcionários, tem gente especializada nesses setores de cria, né? Às vezes pode ser menos difícil, né? Ou mais fácil para ele ter esse pessoal especializado, mas para o pequeno também dá. Mas acho que o ponto que é importante, claro, para a gente das bias seria legal que todo mundo inseminasse, né? Mas olhando a pecuária como um todo, e como a gente já está muito difundido, mais de 81% dos municípios utilizam inseminação de gado de corte, né? Se aquele pequeno produtor ele não pode inseminar, mas com certeza ele deve ter um produtor próximo da região que produz touros, que faz melhoramento genético, que já insemina e que vai ter um touro melhorador para ele colocar na fazenda dele, né? Então, o acesso à tecnologia pode ser direto através da inseminação artificial ou do segundo nível que a gente fala através de touros melhoradores e ter um grande, aí realmente o copo está muito vazio, né? Tem muito boi de boiada ainda por aí, né? Perfeito. Você falou uma coisa que já era um tópico que eu estava querendo trazer para essa conversa, que é o Index Asbia. Qual que é a importância desse projeto para o mercado? Pergunta direta. O Index Asbia, eu costumo dizer, se for direto ao ponto, né, o ping-pong, ele é o raio-x da pecuária de tecnologia. Tudo começa na vaca, como eu falei, né? E assim, para quem são os melhores produtores hoje que usam tecnologia de cria, é quem insemina, porque ele tem que ter uma melhor gestão, melhor nutrição, melhor sanidade, sabe fazer pecuária lucrativa. E para isso precisa inseminar. Então, se você olha o Index Asbia, estão aí os produtores de melhor rentabilidade. Perfeito. E eu imagino que para a Asbia seja um projeto que dê muito orgulho, porque acompanhando toda a movimentação do mercado, é um projeto de relevância. É um projeto que quando sai, dá uma baladinha na estrutura, uma coisa que o pessoal comenta. Acho que não só quando sai, o mercado costuma nos ligar, né? Mais para a Lilian, é claro, né? Mas para a gente também, né? Quem está na diretoria executiva, né? Quando que vai sair o Index Asbia, né? Na Expogenética acabamos de soltar também o Index dos primeiros 6 meses desse ano de 2026, né? E não só do mercado de inseminação, para saber se o mercado está crescendo, ou está diminuindo, está encolhendo e tudo mais, mas como eu falei, né? É um raio-x da pecuária tecnificada. Tanto é que se você olhar hoje, a Asbia tem mais de 51 anos, o Index já tem 45 anos. A gente fala que é um produto maduro e tudo mais já da Asbia, né? Não é nem uma aspiração, ele é realidade. Mas se você olhar dentro dos associados da Asbia hoje, mais de 20% deles não são empresas de genética. São empresas da cadeia pecuária, mas são empresas de nutrição, de saúde animal, tem até frigorífico junto, né? Justamente porque buscam fazendeiros, né, de alta tecnologia, e sabe que fazendeiro que tem alta tecnologia, um pecuarista que usa tecnologia, insemina. Perfeito. E você falou que tem 45 anos e tem um projeto também que é um pouco mais jovem, que é o Index Embriões. Exatamente. O Index Embrião tem mais ou menos um ano aí, né? Então 1 ano e pouco. A gente está começando a compilar. Isso era até uma demanda do mercado antiga, Lucas, né? E a gente também tentava fazer isso de uma forma informal. O pessoal da SBTE também, junto com o pessoal da Embrapa, também mede através do uso de bainhas de transferência de embrião, né? Então, ano passado, a Asbia decidiu encampar essa ideia, e aí realmente foi um projeto ano passado, né, uma parceria junto com o SBTE, não só a Asbia junto, né, e a gente fez uma força-tarefa, claro, com as grandes empresas de embrião, que estão ligadas às empresas de inseminação artificial também, mas ano passado a gente juntou quase 18, 19 laboratórios, grandes, médios e pequenos, e começou a juntar o Index, né. Ainda tem muita coisa a ser feita, né, até esse ano de novo a gente relançou a ideia do Index Embrião junto na reunião do SBTE, que foi agora em agosto, né, em Mogi, e cada vez mais novos laboratórios estão vindo, né, porque o uso da tecnologia está crescendo. Não é só mais inseminação, a transferência de embrião já é bem significativa no Brasil, né, mesmo com esse número, a gente já está falando aí de quase 1 milhão de embriões aí colocados no mercado brasileiro, então um número expressivo, né, com certeza daqui para frente não vai ser mais só o Index Asbia Semi, mas o Index Asbia Semi e embrião, e nesse caso junto com a SBTE. Então o Index Embrião é um projeto que veio e vai ficar. Veio e vai ficar. E agora o que é legal do Index Embrião é que ele mesmo nascendo é novo, né? O filho mais novo da Asbia, junto de novo, não é só da Asbia, né? Junto com a SBTE também, mas ele traz toda a bagagem dos mais de 45 anos do índice de embrião, né? Então do índice de SEMI, o índice de embrião a gente já está coletando com quem tem os dados já por aptidão,
Então, se é de corte, de leite, ou até a genética de esporte, que tem bastante, que está começando também no embrião também, mas por estados, né? Então por municípios, então está vindo muito mais completo do que no SEMI demorou mais tempo para ter. Antes no SEMI era o número total do Brasil, aí depois, não, de vez anual vamos fazer semestral, depois passou a fazer mensal, depois por município, por aptidão, corte e leite, o embrião já está caminhando com dados um pouco mais robustos, assim que a gente tem o número para soltar no mercado. Perfeito, Luiz. Ainda falando sobre as BIA, eu queria entender um pouquinho quais são as principais frentes de atuação da associação, onde que vocês são mais ativos, a utilidade de vocês para a sociedade e para o mercado. O que vocês fazem? É um bom ponto isso, obrigado por ter falado, porque normalmente o pessoal que associa né, as BIA ao Index. Né? E não, as BIA é só o Index SEMI, não, e é muito mais do que isso. Né? A gente tem basicamente, se a gente olhar, claro, tem o Index, a gente saber o raio-x da pecuária de alta tecnologia, como a gente falou agora, né? Agora somado o Index embrião também, mas as BIA vai muito além disso. As BIA nessas últimas 4 gestões, né? Então a gente vai falar aí nos últimos 10, 12 anos aí, né? Ela cresceu bastante a sua atuação, que a gente chama institucional, então junto ao Ministério da Agricultura, junto às associações de raças, discutindo bastante, sendo consultada também nas melhorias e implementações de novos protocolos, novas instruções normativas, tem trabalhado muito junto, por exemplo, com a Brazilian Cattle, né, o braço da ABCZ para exportação, para aberturas de novos protocolos de exportação. Então a gente recebe junto com eles as comitivas que vêm para poder aprovar centrais, conhecer o sistema produtivo brasileiro e com isso crescer na área de exportação também de genética no Brasil. A Asbia recebe as comitivas internacionais? A gente acaba organizando junto com os associados, né, aonde que elas vão receber e tudo mais, e se tem uma oportunidade também de podermos recebê-lo aqui na nossa sede ou junto com a Brazilian Cattle, né, de poder mostrar toda a pujança que é, né, realmente o mercado de genética no Brasil, né? Hoje, mesmo em gado de corte, que a gente falou copo meio cheio, meio vazio, né? Mas em gado de corte o Brasil tem uma das maiores taxas de uso de inseminação, né? De fêmeas em idade reprodutivas que são inseminadas, né? A nível mundial, né? E claro, não menos importante do que isso, que a gente fala uma ação de mercado como um todo, como desenvolver a pecuária inteira. Porque, de novo, né, se uma agropecuária, tanto de corte ou de leite, ela é mais tecnificada, a inseminação acaba indo junto, a gente quer. Né? Então, a gente também está acabando de lançar esse ano o que a gente chama de movimento G30. Né? Então, não é uma ação só das BIA isolada, né? Realmente é de um grupo. Né? Então, porque a gente sabe que, então, claro, é o G30, porque tem genética, mas tem gestão, é um grupo. Estamos falando com as outras entidades também, né? Certeza que a Nelore vai fazer parte também junto com a gente, né? Com um objetivo muito claro, de em 2030 ter 30% das fêmeas em idade reprodutivas inseminadas ou com transferência de embrião, acesso à reprodução. A gente sabe que para fazer isso tem que ter melhor sanidade, tem que ter melhor gestão, tem que ter todo um pacote, né? Então é um grupo que vai transformar a pecuária como um todo para um próximo nível, né? Então esse digamos que é o braço mais novo de atuação que a gente vai começar a atuar mais forte nas BIA, mas não isolado, como um grupo. Né? Então, de novo, já convidando aí quem está participando, quem está nos escutando, aí, quer saber mais sobre o G30, entre em contato com as BIA, faça parte dessa transformação. Né? Atualmente, quantas das fêmeas estão inseminadas no Brasil? Hoje, se olhar gado de corte, está falando em 24%, aí pode ser fácil chegar em 30%, né? Mas é uma população bem grande, né? E se a gente olhar em gado de leite, nós estamos abaixo dos 15%, né? Então também tem um universo grande para chegar, né? Claro que você tem que saber se são as médias ou grandes fazendas, gado de leite tem bastante propriedades pequenas ainda também, né? Mas é um desafio grande, mas ele é factível, né? E nós estamos falando também em 2030, não é tão longe, né? Em questão de pecuária, é logo ali, né? E como que vocês pretendem chegar nesse número até 2030? Qual que vai ser a ação, o dia a dia ali? Vai ser um trabalho de campo mesmo, indo nas propriedades? Não, aqui realmente o G30 é um trabalho em grupo, né? Por isso que a gente fala que tem um movimento G30, não é uma ação isolada das BIA, conversando com as entidades. Então, por exemplo, o CPEA já está junto com a gente, né? Então a Asbran também já conversou com a Associação Brasileira de Nutrição Animal, né? O pessoal também, a Associação de Andrologia, né? A nível nacional, estamos conversando com frigoríficos, estamos conversando com várias outras entidades, a Nelore também, né? Para daqui até o final do ano a gente discutir ações em conjuntas
E com certeza, a partir do ano que vem, já em fevereiro, nós vamos ter um evento do G30, onde falar de tudo, não só, mas da gestão, da sanidade, da nutrição e com ações concretas para a gente poder chegar lá. Mas no dia a dia também, o que dá para fazer de prático também já estamos fazendo. Então a Asbia também já fechou, por exemplo, uma parceria com a Uniub, aqui em Uberaba, né, onde eles têm a cidade do agro, né, onde eles têm uma fazenda que já está bem desenvolvida na parte de agricultura, onde tem centros de treinamentos, de marcas, né, de irrigação, de tratores, onde treinam não só os estudantes, mas pecuaristas também que vão lá e podem treinar. A gente fechou uma parceria com eles na parte de genética, de difusão de tecnologia, treinamento de inseminadores, também vamos estar junto lá com eles. Então tem várias coisas que estão caminhando junto já também, né? Perfeito, Luiz. Acho que a conversa foi ótima, rendeu super bem. Agora fica à vontade, essa câmera é sua. Pode dar o recado que você quiser, chamar o pessoal para se associar, os produtores para se associarem. Fica à vontade, o espaço é seu. Não, primeiro, obrigado, Lucas. Obrigado por estar conversando, o convite, né, para a gente participar aqui, né, Nelore Podcast. É sempre um prazer. O tempo passou rápido, né? Acho que isso que é bom, a conversa é boa. Mas você que está nos assistindo, quer saber mais sobre a Asbia, entre em contato com a gente. Tem o site, né, asbia.org.br, mas também sobre o G30, como a gente falou, esse movimento para transformar a pecuária. A gente fala que tecnologia isolada é um avanço, né? Um avanço tecnológico, né? Mas com o movimento G30 a gente quer realmente transformar a pecuária como um grupo, né? Então faça contato com a gente e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a você aí de casa pela sua audiência. Eu sou o Lucas Limão e esse foi o Nelore Podcast. Até a próxima.